No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Pfizer e BioNTech anunciam conclusão dos testes com a vacina contra a Covid-19 com eficácia de 95%. Imunizante pode ser utilizado ainda este ano nos Estados Unidos e no primeiro semestre de 2021 aqui no Brasil. Novo apagão volta a deixar Amapá às escuras e uma solução definitiva para o problema elétrico deve se dar apenas próximo do Natal. Dia da Consciência Negra será celebrado amanhã no país, em meio à ampliação do debate sobre o combate ao racismo. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 19 de novembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A denúncia de que o governo federal alterou a legislação para facilitar a exportação de madeira extraída ilegalmente das nossas florestas mostra a quem Jair Bolsonaro deseja beneficiar em sua gestão e reforça as críticas de ambientalistas e de países que condenam a política de preservação ambiental do Brasil. O Greenpeace Brasil, o Instituto Socioambiental e a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente acionaram a Justiça em junho contra uma decisão tomada pelo presidente do IBAMA, Eduardo Bin, órgão que foi aparelhado pelo ex-capitão do Exército, que flexibilizou as normas para a exportação da madeira brasileira. Em março, a pedido das madeireiras, o indicado de Bolsonaro contrariou laudos técnicos do próprio IBAMA, suspendeu os efeitos de uma instrução normativa e permitiu que as empresas vendessem madeira para o exterior, apresentando o documento de origem florestal, o DOF, que é feito pelas próprias madeireiras e só serve, em sua origem, para permitir o transporte da mercadoria até o porto. Na tentativa de convencer Eduardo Bin, os madeireiros do estado do Pará alegaram que estavam deixando de vender porque compradores internacionais exigiam a autorização de importação emitida pelo Instituto, que seria uma garantia de que a madeira não foi retirada ilegalmente das florestas do país. Nessa ação, as entidades afirmaram que o IBAMA autorizou a extinção do mecanismo de fiscalização ambiental relativo ao controle da exportação de cargas de madeira e implementou uma nova dinâmica de fiscalização que seria realizada quando a madeira já não estaria mais em território nacional. É tão criminoso esse tipo de atitude que fica até difícil fazer algum comentário que não fuja do óbvio. O presidente do IBAMA simplesmente deu um cheque em branco para as madeireiras derrubarem ilegalmente as nossas florestas e ganharem muito dinheiro com esse expediente. E o judiciário, o que é que tem a dizer a respeito disso? Será que ele vai aceitar mais essa ação absurda do governo de Jair Bolsonaro? É esperar para ver. Por falar em absurdo, tivemos na noite da última terça-feira um novo apagão em 13 dos 16 municípios do estado do Amapá, que já vinham sendo afetados pelos efeitos da queda de energia há pouco mais de 15 dias, provocada por uma série de problemas em transformadores de propriedade da empresa Gemini Energy, responsável pela distribuição de energia. Moradores da capital Macapá e da cidade de Santana
realizaram um protesto às escuras na madrugada de terça para quarta. É bom lembrar que o Amapá enfrentava um fornecimento fracionado de energia por intermédio de rodízio de 3 a 4 horas. Eu estava conversando ontem com o engenheiro eletricista Luiz Pereira, que nos concedeu uma entrevista recentemente a respeito justamente do primeiro apagão, e ele me mostrou fotos do transformador que está a caminho do Amapá. O equipamento pesa mais de 100 toneladas, além das 28 toneladas de óleo necessárias para fazê-lo funcionar. O Luiz Pereira me disse que o detalhe é que assim que chegar ao local de instalação, esse transformador leva, no mínimo, 20 dias para entrar em operação. Enquanto isso, só medidas paliativas podem ser tomadas. Além do Luiz, nós conversamos aqui no programa com outros especialistas em eletricidade que condenaram esse modelo de privatização do setor energético. E, mais uma vez, fica claro que a iniciativa privada não tem condições de gerir o fornecimento de energia para um estado inteiro. O mais inacreditável é que, depois de mais de 2 semanas, não haja uma solução para esse grave problema. E, pior, com a ocorrência de um novo apagão. Agora, se a queda de energia ocorresse em um bairro nobre do Rio de Janeiro ou de São Paulo, não precisava nem ser em um estado todo. Fosse no Leblon ou nos Jardins, por exemplo, eu duvido que uma solução já não tivesse sido dada pelos gestores do sistema elétrico. O mínimo que nós esperamos é que a concessão dessa companhia para fornecimento de energia no Amapá seja cassada, com a aplicação de uma multa altíssima, e que o serviço seja reestatizado, porque está mais do que provado que a Eletrobras, empresa pública, é a única capaz de atender a demanda elétrica em um país com dimensões continentais como o Brasil. A iniciativa privada é muito boa, sim, mas para obter lucros às custas do prejuízo da nossa população. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor, doutor, babalaô, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, Ivanir dos Santos. Ivanir dos Santos, bom dia! Bom dia! Ivanir, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre.
Ivanir, neste 20 de novembro será celebrado mais um Dia da Consciência Negra, que foi instituído no Brasil em 2003 para lembrar a morte de Zumbi dos Palmares. Mas muito mais que isso, uma data que marca a luta diária de todos nós contra o preconceito racial que está entranhado na nossa sociedade e faz vítimas todos os dias. Vítimas da intolerância em um país marcado por uma escravidão que durou séculos e segue se mostrando presente nos dias de hoje travestida. Primeiro eu gostaria que você falasse, Ivanir, o que representa esse 20 de novembro para você e para todos que defendem um mundo onde a cor da pele não motive atos de covardia e violência. É muito bom você fazer uma pergunta como essa, o que é que representa o 20 de novembro para mim, o que é que representa essa data. Eu tenho dois grandes motivos para falar com orgulho e comemorar essa data. Primeiro, a imortalidade de Zumbi dos Palmares, e é uma data que foi construída passo a passo, nacionalmente, pela sociedade civil negra. Foi um movimento negro brasileiro, que no final dos anos 70, início dos anos 80, escolheu o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, em contraposição ao 13 de maio, né, que nós chamamos da falsa abolição. O 13 de maio passou a ser considerado um dia de protesto para as condições sociais, culturais, econômicas, né, e educacionais com que vivia a comunidade negra, sob a violência. E o 20 de novembro era o nosso motivo de orgulho, de comemoração. E o outro grande motivo que eu tenho é que eu tenho uma filha nascida nessa data, a Luísa Maim, que faz aniversário no dia de hoje. E quais os principais problemas que os negros enfrentam no nosso país atualmente, Ivanir? Quais as lutas que você julga como as mais importantes neste momento em que o discurso ultraconservador domina a nossa sociedade? Os problemas que se perpetuam ainda como uma grande questão da comunidade negra vivencia na verdade, a marginalização da sociedade, a ampla maioria de pessoas desqualificadas, sem acesso ao ensino de qualidade, no desemprego, ainda mais num momento de pandemia como esse, o desemprego é muito mais forte nas nossas comunidades. Você, como economista, sabe que a grande maioria do pessoal que vive na informalidade no Brasil é da comunidade negra, são homens e mulheres e jovens negros. E um dos maiores problemas que nós temos também é a violência policial, né? O chamado genocídio da juventude negra. E o encarceramento também de uma parcela expressiva da comunidade negra. E nesse momento, o que nós temos como um dos maiores desafios é a insensibilidade das autoridades públicas, que tem o racismo, o fascismo, a intolerância, a xenofobia como ponto central do seu discurso de manutenção de poder. Então, depois que nós lutamos para desmistificar a democracia racial, nunca pensávamos que íamos ter no Brasil um governante ou governantes que fazem da marca do racismo como se fosse uma marca importante da manutenção do seu poder político. Onde é que o racismo se apresenta de maneira mais intensa, Ivanir? Em que setores da sociedade nós podemos observar esse preconceito mais flagrantemente? O racismo se representa em todas as esferas sociais do país, se você observar, de toda a sociedade, tanto no campo do trabalho, os conflitos que tem tido na relação de vizinhança, né? No campo da educação, há muitos conflitos com jovens negros nas universidades, nas escolas públicas, mas nesse momento ele é mais intenso na repressão policial, na forma como a segurança trata os negros como suspeitos, né? Temos visto isso em vários lugares, isso acontecendo, no shopping center, em várias áreas, e no campo do mercado de trabalho. Na disputa do mercado de trabalho, nós temos tido uma exclusão muito forte, né? Alimentado pela lógica com que a mídia trabalha o preconceito do negro na subjetividade do país, né? São setores que não são cidadãos. Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos ainda que enfrentar na sociedade brasileira.
Você percebeu um aumento do preconceito racial desde a chegada do Jair Bolsonaro à presidência da República, Ivanir? Como a retórica bolsonarista tem incentivado as ações criminosas contra os negros no nosso país? Bom, o crescimento da retórica racista presente nas esferas públicas, inclusive pelo próprio presidente da República, mas não só ele, mas o conjunto de forças que o apoiam, seja religiosas, seja sociais, ou seja políticas, na medida que elas têm como um lema central que o Brasil é um país ocidental cristão. Ao dizer isso, você está dizendo que não aceita a diversidade, não aceita os diferentes. Então, isso soa para uma parcela da sociedade tornar público aquilo que eles também pensam. O seu racismo, a sua intolerância, a sua homofobia, tudo isso vem junto, né? Esses sentimentos vieram junto. Obviamente, isso transforma também em atitude de agressão, né? E de ataques, seja nas redes sociais, ou seja também do ponto de vista presencial. Então, tem aumentado, de fato, muito a intolerância, o racismo num momento como esse na sociedade brasileira. Por outro lado, também cresceu, né, se tornou mais visível, não cresceu mais visível, a reação a esse tipo de atitude. Também não foi aceita de uma forma de bom grado, né? Mas você ter uma pessoa num órgão público, como a Fundação Palmares, que é um órgão que tem que preservar a identidade e a história e a cultura negra, uma pessoa que nega tudo isso, né, e tenta desqualificar, inclusive, o movimento negro, obviamente também cresce a reação. Agora, há um engajamento efetivo das pessoas para o combate ao racismo, Ivanir. Muito se fala que não basta ser racista, é preciso ser antirracista. Nós estamos conseguindo formar uma sociedade antirracista ou isso está longe de ser alcançado? E o que é que poderia dar um impulso para essa conscientização das pessoas de que o racismo deve ser eliminado em cada pequeno gesto, em cada palavra que tem por trás um símbolo desse preconceito histórico que está colocado? Bom, embora o slogan, né, antirracista virou um slogan político, no momento que aconteceu o episódio dos Estados Unidos, isso acabou ganhando força em alguns setores jovens, né, na sociedade brasileira, mas temos que levar em conta que tem avanço da luta antirracista no Brasil, mas perpetrada, na verdade, por militância do movimento negro histórico, né, tem um movimento negro histórico, e também liderada por uma juventude e pelas mulheres negras. É inegável que a agenda racial cresceu muito a partir, para a sociedade, né? A partir do protagonismo das mulheres negras, do feminismo negro. E, claro, também da juventude que está na internet, os coletivos negros estão nas universidades, quer dizer, você tem uma configuração do movimento negro na contemporaneidade muito diferente do que foi nos anos 80 e nos anos 90. E, obviamente, também tem um diálogo com alguns setores não negros, que também começam a se sensibilizar e ser aliados. Mas ainda estamos longe de transformar a sociedade brasileira, de fato, num paraíso de respeito à diversidade religiosa no Brasil. Ainda há muito pouco ainda, estamos muito longe. Mas tem avanços. Observamos aqui o resultado das eleições, ainda tímido, né? Ainda pequeno, mas levando em conta do que era o estágio ontem, você tem uma presença negra de jovens, de mulheres, de quilombolas, tanto no executivo como no legislativo, né, que concorreram, alguns se elegeram, do que nunca houve antes essas possibilidades do discurso racial ser transformado em voto, porque o discurso racial no Brasil sempre tirou voto, né, tirou a condição de eleição, e dessa vez, pela primeira vez, você tem pessoas altamente identificadas com a luta antirracista, né, sendo eleito para as câmaras municipais e algumas para o executivo, que são pequenos avanços, mas que ainda vai ser muito mais forte ainda na frente em 2022, com certeza. As leis brasileiras punem de maneira exemplar aqueles que cometem crime de racismo no Brasil, Ivanir. Ainda que esta não seja a maneira mais eficaz para que haja uma redução nos índices de violência contra negros, como é que a legislação pode ser aperfeiçoada para que esse tipo de crime abominável não passe impune à sociedade? Não, a lei ela foi um avanço na época que ela foi construída, né, pelo CAO na Câmara Federal,
a chamada Lei K.O., já era um avanço diante da lei do Afonso Arino. Talvez a pergunta mais correta que nós temos que fazer é se essa legislação, que ainda tem dificuldade de ser aplicada, porque os operadores de direito, na verdade, começando pelas delegacias, têm má vontade de aplicar a lei, né? Má vontade de aplicar a lei, ou será que para os tempos atuais não precisa ter alguns aperfeiçoamentos nela? Assim como houve uma emenda do Paim que tornou injúria racial também como crime, porque antes você não tinha injúria racial, né? Foi um avanço. É inegável que essa lei precisa ser aperfeiçoada dentro das práticas racistas que têm acontecido na contemporaneidade. É uma grande luta e cabe àqueles que estão no parlamento, né, com o apoio do movimento negro, e tem uma massa crítica negra que você nunca teve antes no Brasil, tem que sempre chamar atenção para isso. Você tem uma massa intelectual muito maior do que você tinha nos anos 70, nos anos 80, né, onde foi aprovada essa lei, e, obviamente, muitos jovens fazendo mestrado e doutorado estudando essa legislação e a aplicação dela. Então, nós temos uma massa crítica muito maior do que tinha naquele período. Tanto uma massa crítica intelectual como ativista, e novos elementos se colocaram na cena. E observa que é uma lei que ela é tão importante na luta contra a discriminação que agora ela cobre os homossexuais, o LGBT, QI, né? Que não tem nenhuma legislação específica, são amparados pela Lei K.O. Observa, isso é um dado muito importante de ser observado. Mas eu acredito que temos que avançar. Mas também não basta só avançar no ponto de vista da punição, da criminalização. Temos que avançar também no campo da educação. E aí está a dificuldade que se teve no Brasil desde 2003, quando foi aprovada a Lei 10.739, na aplicação no ensino fundamental e médio, no ensino público e privado, da lei que fala da história da África, das histórias africanas, da cultura africana e da cultura afro-brasileira, e que depois sofreu uma emenda, numa reformulação, da cultura indígena, que é você pensar a civilização brasileira a partir desses grupos que são excluídos. Você tem uma civilização contada a partir do viés ocidental, e não do ponto de vista dos indígenas e dos descendentes dos africanos que existem no Brasil, que é a maioria da população negra. Então temos que atacar nos dois frontes. No fronte criminal, obviamente, ou civil, mas também no fronte da educação, que é fundamental para nós no campo da educação. Nós podemos dizer que o Estado, com todas as suas estruturas repressivas, é o principal fomentador de preconceito no nosso país, Ivanir. Você enxerga no Estado um aliado ou um inimigo no combate ao racismo estrutural? Essa é uma pergunta muito importante para o cenário que nós vivemos para compreender a questão do racismo. O Estado contemporâneo, o Estado moderno, ele é criado a partir de valores extremamente racistas, no século XVIII e século XIX. Ele é consolidado a partir da ideia da racionalidade, da ciência como Estado universal, por pensadores, filósofos e pensadores no campo da filosofia, ou no campo posteriormente da sociologia, dos outros campos da ciência, extremamente num universo de que os africanos não eram humanos, e os asiáticos também não, consequentemente os indígenas também não eram humanos, não tinham história, não tinham cultura e nem tinham religião. Esse Estado montado é montado para isso. Então, ou seja, você está lidando com essas populações como se elas fossem desumanas. Então, um Estado que é montado a partir de valores eurocêntricos, né, ocidental, não reconhece essa população como cidadã. Embora tenha todo o discurso universal que todos são iguais perante a lei, o direito é para todo mundo, isso é do ponto de vista da formalidade. Do ponto de vista prático, não. E aí que surgiu um aparato fortemente policial, criminalizando esses grupos. Observa que no caso do Brasil, o Código Penal nasce um ano após a proclamação da República, em 1890, Código Criminal, já no seu artigo 158, 157 e 156, né? Criminaliza as práticas espirituais, a cultura, surge a lei da vadiagem, justamente nesse cenário, antes da Constituição brasileira. Ou seja, a Constituição que vai consagrar os direitos de todos, o Código Penal nasce anteriormente, e justamente criminalizando a população negra, inclusive também o acesso ao trabalho, à medida que não tem trabalho era vadio, e uma outra coisa mais importante de ser observada, que é desse período que o analfabeto não podia votar, nessa própria Constituição.
Isso vigorou até 1988. Então, uma grande parte da população negra que não tinha acesso ao ensino, obviamente, não tinha o direito do voto, o direito de cidadão. Então, tem que observar que hoje, mesmo num momento como esse, onde muitos avanços aconteceram na sociedade, mas a máquina estatal em si, seja do legislativo, do judiciário, seja do executivo, ela expressa aquilo que a sociedade, do ponto de vista hegemônica, determina quanto valor. Então, essa máquina, ela, no fundo, é um grande entrave na aplicação dos direitos, ou seja, de políticas públicas, ou seja, dos direitos dessa população afro-brasileira, assim como os indígenas também, no momento que nós estamos vivendo atualmente. Nós tivemos lá nos Estados Unidos, Ivanir, aquele movimento Vidas Negras Importam, que foi criado após a morte brutal do segurança George Floyd por um policial branco. Nós percebemos que o debate a respeito da violência contra o povo negro ganhou mais destaque, mas dá para se observar algum efeito prático nesse tipo de movimento para a conscientização das pessoas, Ivanir? Ainda que esteja ocorrendo a discussão sobre o tema em todo o mundo, nós continuamos vendo uma série de episódios de violência contra a população negra. É uma questão muito interessante. Observa que George Floyd se dá agora em 2020. Embora o movimento Vidas Negras Importa é um pouco anterior a 2020, né? Mas eu quero chamar a atenção que aqui no Rio de Janeiro e também, consequentemente, no Brasil, em 1988, foi feito um primeiro relatório sobre o extermínio de criança e adolescente no Brasil, baseado num relatório que teve no Rio de Janeiro e depois dados do país como um todo. Feito, na época ainda, pela Associação dos Alunos da FUNABEM, do qual o CEAP sucedeu depois, e fez uma publicação sobre isso, e em 91, fez uma ampla campanha nacional chamada Não Matem Nossas Crianças. Isso muito antes do que aconteceu nos Estados Unidos. E houve uma reverberação muito grande na sociedade brasileira. Foi a partir dessa denúncia, que foi feita internacional, desse relatório, desse documento, né, com apoio do movimento negro, que houve uma pressão internacional sobre o Brasil, que o Brasil foi obrigado, através inclusive da própria Unicef, com o apoio da Unicef, a criar o primeiro grupo, que é o fórum chamado Fórum DCI, que foi construir as bases do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Quase ninguém lembra disso. Um papel protagonizado pelo movimento negro brasileiro, que depois foi incorporado pela pastoral do menor, que existia na época, pelo Movimento Nacional Meninos e Meninas de Rua, e o movimento de menor, que tinha, em defesa do menor, que tinha lá em São Paulo, da Lia Junqueira. Isso é história, as pessoas esquecem. E foi a primeira vez que o movimento negro brasileiro protagonizou uma campanha nacional com o apoio de vários setores, da Brinc, da Unicef, teve apoio de muita gente. Ok? Mesmo a legislação sendo moderna, se uma relação de direito, que colocou pela primeira vez os pretos pobres, as crianças pretos e pobres indígenas como sujeito de direito, não quer dizer que esse direito for ampliado pelas políticas públicas do Estado para essa população. Continua ainda a ideia criminal, né, para esses grupos. Agora, é inegável que, na medida que você tem a reação que houve nos Estados Unidos, e observa que a reação nos Estados Unidos é uma reação que está falando da escravidão, a herança da escravidão. Não é diferente do Brasil. A diferença lá é que, como teve segregação, você tem uma unidade maior entre a comunidade negra. Ninguém duvida que é racismo nos Estados Unidos. Ninguém da população afro-americana. No Brasil ainda tem dúvida, porque você não sabe se é preto, se é pobre porque é preto, ou se é porque tu é preto, é pobre, e é por isso mesmo que essas coisas acontecem. Nas comunidades tem muita dúvida, não tem uma identidade racial como tem nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, levou o debate lá sobre essa questão, trouxe o debate para a Europa, que está discutindo a questão da colonização, e, obviamente, se chega no Brasil. Ainda não chegou na massa negra brasileira, mas vai chegar com o tempo. Vai sempre demora um pouco, mas chega. Mas chegou, pelo menos, nos formadores de opinião. Agora, a reação à violência policial é muito mais do que a violência policial. Tem que ser as condições de miséria e de pobreza e de desigualdade que vive a ampla maioria da população negra na sociedade brasileira. Para encerrar, Ivanir, você acredita que nós ainda poderemos um dia, como sociedade, eliminar todo e qualquer resquício de preconceito racial que possa haver?
É possível se imaginar um mundo onde a igualdade entre as pessoas de todas as etnias se dê de maneira efetiva? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, é muito importante para todos nós pensar na igualdade, mas temos que refletir muito, mesmo aqueles setores mais comprometidos, progressistas, com a luta contra o racismo e contra a desigualdade racial, tem que se pensar também o quanto as suas atitudes, mesmo sendo pessoas aliadas, importantes, não reproduzem essa desigualdade. Eu dou um exemplo. No próprio processo eleitoral agora nós vimos, né? Um partido muito importante, estratégico para nós, progressista, quando elege 7 vereadores, né? E vereadoras, observa que somente uma negra, 6 brancos. E mesmo assim essa negra ficou por sua própria conta, né? Até para conseguir a legenda ela teve uma grande dificuldade. A comunidade negra teve que reagir para que ela não perdesse a legenda no seu partido por argumentos outros, né? Mas a questão racial está dada. E ela a única que se elegeu com seu próprio esforço, com o esforço da juventude negra e com o esforço da mulherada negra que pegou e levou, e o pessoal do setor cultural. Isso é para ser pensado. Como é que mesmo num cenário como esse, mesmo você aprovando no TSE o financiamento para as candidaturas negras, o que acontece nas estruturas, mesmo progressista nossa, com que essa representação negra não avança e ela não tem um peso importante? Será porque os negros são incapazes? Será que é somente isso? Ou será que as estruturas de manutenção de poder hegemônico no campo social e político brasileiro, em qualquer um deles, é um modelo extremamente ocidental e racista? Mas mesmo assim eu acredito que nós podemos avançar. Já avançamos, inegavelmente, avançamos um pouco nessas eleições, né? Foram pequenos avanços, mas foram avanços significativos. Eu espero que dê para levarmos adiante, eu acredito nisso. Ivanir dos Santos, muito obrigado mais uma vez por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu que te agradeço, você é um grande parceiro, sempre foi um grande parceiro de todas as lutas pelos direitos humanos, contra o racismo, contra a intolerância religiosa, sempre esteve nos dando espaço e caminhando conosco. Um abraço para você e para toda a sua equipe. Conversamos aqui com o professor, doutor, babalaô, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, Ivanir dos Santos. Eu mais uma vez retomo a leitura dos recados aqui que vocês ouvintes nos enviam para o programa. Pelo nosso YouTube, o Ricardo Félix nos manda uma boa tarde. Um bom dia agora para você, tá bom, Ricardo? Espero que você esteja ouvindo o programa ao vivo. A Mirtes Cohen, pelo nosso YouTube também, ela diz o seguinte: Teles é uma minoria, muito minoria. No Brasil, a medicina é mal ensinada, mal assimilada, corporativa, elitista, quase hereditária, como o judiciário, e pouco humanizada. Médicos acham que têm o rei na barriga, poucos se salvam. Não exercem um dom, é uma profissão para ganhar dinheiro e ter posição social. Não adianta dizer que há exceção, em geral é isso. Mirtes, muito obrigado pelo teu recado. Ela se refere aqui à entrevista que o presidente do Sindicato dos Médicos aqui do Rio de Janeiro, o Alexandre Teles, nos concedeu recentemente. Olha, Mirtes, agora no que diz respeito a essa tua opinião a respeito de ser uma minoria os médicos que são... Agora, a respeito dessa sua opinião, Mirtes, a respeito de ser uma minoria os médicos que não tratam da medicina por aqui com o objetivo de salvar vidas, eu não sei se eu concordo não, Mirtes. Há uma série de profissionais que têm total consciência da sua função social. É evidente que há outros que levam a profissão apenas como um ganha-pão. Não colocam a vida das pessoas à frente de qualquer outra situação, que é o que de fato deveria acontecer, né? Como eles juraram na sua formatura. É evidente que nós vemos esse caráter mais humanitário muito mais no sistema público de saúde do que no privado, não é, Mirtes? De toda forma, eu agradeço aqui o teu comentário, tá bom? Um abraço para você. Também no YouTube, a ouvinte Marilda da Silva Ribeiro de Souza diz: gostei muito da entrevista do jornalista Henrique Acker, foi muito esclarecedora para mim, obrigada. A gente que agradece, Marilda, a tua audiência aqui ao Faixa Livre, e de fato o Henrique Acker traz ótimas posições aqui para o programa. Ele faz uma análise muito abalizada a respeito da situação, não só do nosso Rio de Janeiro, mas também do nosso país. Obrigado pelo recado, Marilda. O Alfredo Jorge Martins diz: vamos, Faixa, Henrique volte com o Boca novamente.
O Henrique se refere ao programa Boca Livre, que era apresentado pelo Henrique Acker. Muito bem lembrado, Alfredo. O Boca Livre tem feito falta no Dial Fluminense, não é isso? Um abraço para você. Obrigado pela audiência, Alfredo. O Wagner Rangel, pelo Facebook, sugere aqui uma entrevista com Rômulus Maia, o idealizador lá do Duplo Expresso. Eu vou passar aqui a tua sugestão às mãos da Celeste Sintra, tá bom, Wagner? No YouTube, o Ivan Antero Gomes dos Santos. Bom dia para todos do programa Faixa Livre, diretamente de Fonseca, em Niterói. Bom dia para você também, Ivan. Já o Moisés Lima, ele faz uma crítica aqui às nossas esquerdas. Ele diz o seguinte: que essa estrondosa e saudável vitória das esquerdas na Bolívia sirva de lição para as esquerdas no Brasil, que enquanto se degladiam entre si, a direita vai passando o carro em cima do povo brasileiro, tirando os direitos dos trabalhadores, vendendo as estatais por preço de banana e dilapidando o patrimônio público. Acordem, esquerdas brasileiras, façam algo favorável ao povo do Brasil. Muito bem lembrado, Moisés. Esse teu recado deveria ecoar nos ouvidos de todos os integrantes do espectro político da nossa esquerda, Moisés. Infelizmente, os partidos pouco têm feito para defender os direitos do povo brasileiro, as nossas estatais. Você tem toda a razão. E a gente também espera que essa vitória lá do MAS na Bolívia promova uma onda que alcance também as nossas legendas progressistas aqui no Brasil. Muito obrigado pelo teu importante recado, tá bom, Moisés? No YouTube, o Ricardo Félix, mais uma vez, lá de Interlagos, em São Paulo, ele diz: é engulhante só de ouvir essa esquerda identitária. Não se combate o fascismo com esse tipo de retórica, fora todos os liberais de esquerda e de direita. Pois é, Ricardo, a gente aqui tem dialogado a respeito disso com uma série de entrevistados. Essa ideia da esquerda defender apenas as pautas identitárias tem provocado problemas aqui ao nosso país. A verdadeira origem dos nossos males, que é essa desigualdade social, esse liberalismo econômico no nosso país, não é combatida de maneira eficaz pela nossa esquerda. Nós aqui no programa tentamos mostrar isso para a nossa classe política, mas infelizmente as nossas esquerdas parece que só defendem as pautas identitárias, que são muito importantes, nós não podemos deixar isso de lado. Mas falta um embate mais efetivo aos verdadeiros problemas do nosso país, não é, Ricardo? Muito obrigado mais uma vez pelo teu recado. Pelo YouTube, o Raul Manfio diz o seguinte: grande Anderson, parabéns pelo trabalho à frente do Faixa, mas tenho duas observações a fazer. O editorial lido hoje atesta a crítica feita por uma ouvinte sobre as posições do Bernardo Melo Franco. É um festival de lugares comuns baseados na tal teoria da ferradura. Totalitarismo, TV da Coreia do Norte são estratagemas retóricos para tentar equivaler Bolsonaro a governos socialistas que se dão em condições históricas muito específicas. Bernardo Melo Franco é sim um liberal. Progressista somente na defesa abstrata de liberdades que estão longe de serem concretizadas aqui na periferia do capitalismo. No essencial, ele está fechado com a manufatura da opinião pública que resguarda os interesses da classe da nossa burguesia antipopular. 2. Considerem alguma forma de transmissão que permita a troca entre entrevistado e entrevistador. Muitas lives têm sido feitas e posteriormente retransmitidas. Melhoraria a troca de ideias, sem repetição de perguntas já respondidas, e facilitaria a edição, já que seria possível controlar o tempo das respostas. É possível deixar o programa gravado com antecedência e veicular na rádio posteriormente. Enfim, apenas algumas sugestões para a melhoria contínua da nossa trincheira radiofônica. Sigam com um ótimo trabalho. Muito obrigado, Raul, pela crítica e pelas suas opiniões aqui a respeito do nosso programa. Também as suas sugestões. Em relação à sua opinião a respeito do Bernardo Melo Franco, Raul, eu não considero ele um liberal, não. É muito evidente que ele não defende posições como da Revolução Brasileira, do pessoal lá do Nildo Ourix, uma vertente do PSOL. Mas eu te confesso que não considero ele um liberal, não. Essa posição dele a respeito da Coreia do Norte, a gente há de convir que há uma série de controvérsias na esquerda. Muita gente considera o regime de Kim Jong-un lá na Coreia do Norte totalitário, né, Raul? Não são só os liberais que tratam desse tema, a própria esquerda avalia dessa forma. No que diz respeito à sua sugestão para a transmissão do programa, Raul, eu te confesso que já tentei de diversas formas fazer a gravação para que a gente consiga fazer um diálogo efetivo.
O problema dessa gravação pela internet, Raul, é que a qualidade da gravação é muito inferior no formato em que a gente faz. E nós havemos de convir que a transmissão do Faixa Livre pelo rádio exige a necessidade de um áudio perfeito para o entendimento de vocês. Nós sabemos bem que há uma série de interferências no sinal da rádio AM, e isso prejudica de alguma forma o entendimento das nossas transmissões aqui do programa. Nós seguimos tentando, Raul, fazer com que o programa seja mais fluido. É fato que isso afeta a qualidade das entrevistas, eu tenho de confessar isso. E nós aqui no programa seguimos buscando uma solução para esse problema, mas de toda forma eu agradeço demais tanto a sua crítica como a tua sugestão, tá bom, Raul? E também os elogios que você fez a nós aqui no programa. Muito obrigado, Raul, um abraço para você. Lembrando a todos os ouvintes que queiram entrar em contato com a nossa equipe aqui do Faixa Livre, podem nos enviar mensagens através do nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br, pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, ou pelo nosso canal lá no YouTube, que é o Faixa Livre. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. Nós tínhamos reservado para este segundo bloco do programa uma entrevista com a Tainá de Paula, vereadora eleita pelo PT aqui do Rio de Janeiro. Nós enviamos na manhã de ontem as perguntas para a assessoria da Tainá. Ela nos prometeu as respostas, mas às 19h30, infelizmente, ela respondeu dizendo que a Tainá não poderia atender a nossa demanda. Por conta desse imprevisto, nós vamos repetir agora a entrevista que nós fizemos ontem com o jornalista Henrique Acker. Eu peço mais uma vez desculpas a vocês, ouvintes. Fiquem agora com o Henrique Acker. E agora eu saúdo o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes e interespectadores aí do programa Faixa Livre. Um abraço para você, para toda a equipe da Band e da produção do nosso programa. Henrique, muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no programa. Henrique, esse primeiro turno das eleições municipais que aconteceu no último domingo nos confirmou uma série de questões que nós debatemos aqui no Faixa Livre há tempos, especialmente no que diz respeito à relevância dos partidos de esquerda no cenário político nacional. Nós vamos conversar sobre isso no decorrer da nossa conversa, mas primeiro, Henrique, eu gostaria de uma análise sua mais geral do que foi essa votação do dia 15. O que é que mais te chamou a atenção? Bom, Anderson, de uma maneira geral, eu vou apenas citar alguns aspectos que eu acho que são importantes destacar, não é? Que a gente pode fazer uma primeira leitura do resultado desse processo eleitoral, pelo menos no primeiro turno. O crescimento da abstenção, está óbvio aí nos dados, o crescimento do DEM, principalmente nas capitais, mas também em cidades médias e cidades do interior, o crescimento dos chamados partidos do Centrão, não é? PP, PSD e essa turma, a redução da participação dos partidos de centro-esquerda, com perdas consideráveis em prefeituras do PT, do PDT, do PSB, do PCdoB e também da Rede, a redução da presença do MDB, bastante considerável em termos de prefeituras, mas, precisamos lembrar, ainda assim é o partido que isoladamente tem o maior número de prefeituras e de vereadores, ou seja, aquele partido que ainda tem maior capilaridade, o que lhe dá, não é, importância política na hora das alianças e definições. E também o crescimento em votos dos partidos mais ideologicamente mais comprometidos à direita, né? Como PSL, Patriotas, PSC, onde geralmente se abrigam, não é só neles, os milicianos, os pastores neopentecostais, candidatos, etc. e tal. Né? E tem, obviamente, um aspecto que a gente vai analisar ao longo aqui da entrevista, que é a questão do Bolsonaro. Afinal, o Bolsonaro ganhou, perdeu, empatou. Qual foi o desempenho do Bolsonaro e do bolsonarismo? Essa abstenção recorde te impressionou, Henrique? Mais de 32% dos eleitores não foram às urnas aqui no Rio de Janeiro. No Brasil, o índice médio ficou em 23%. Isso é culpa só da pandemia, na sua opinião, ou esse desencantamento da população com a política tem uma parcela maior de culpa?
Bom, Anderson, eu acho que essa abstenção recorde, junto com a quantidade de votos nulos e brancos, está criando uma espécie de um movimento, não é, genuíno pelo fim do voto obrigatório no Brasil. Se você somar o número de abstenções, votos nulos e brancos, você vai ver que ultrapassa, muitas vezes e muito, a votação dos principais candidatos nas capitais, né, e às vezes até somado o primeiro e o segundo lugar. Então, quer dizer, o eleitor, ele mesmo está construindo um movimento pelo fim do voto obrigatório no Brasil. Como isso vai se consolidar, não é bastante complicado, porque os partidos políticos, não é, em sua maioria, infelizmente no Brasil, sem nenhum compromisso coerente do ponto de vista ideológico, de gestão e administração pública, não é, vivem disso. Não é? Os partidos vivem disso, vivem do fundo partidário, vivem do seu desempenho político eleitoral, não é? Isso tudo cria uma teia de interesses, não é, que está longe, não é, de ser o interesse do eleitor comum. Agora, a gente precisa observar também que esse crescimento da abstenção, ou seja, do eleitor que não vai à urna e prefere justificar, né, a sua atitude, é fruto, claro, também do desencantamento com a política e da prevenção, no momento em que as pessoas, sobretudo as pessoas de mais de 60 anos, as pessoas idosas, não é? As famílias, enfim, passaram a ter uma atitude de mais cuidado, né? Elas são mais vulneráveis. E muita gente nessa faixa etária certamente não foi votar, com receio da pandemia. Não é? Então, eu acho que a gente precisa observar esses aspectos aí. Mas uma coisa eu também quero dizer, vejo algumas análises, às vezes até no campo da esquerda, de que o voto nulo, o voto branco, a abstenção, somados, são um repúdio total a essa institucionalidade. É preciso ter cuidado com isso, não é? É preciso ter cuidado com isso, não exagerar nas análises, porque isso às vezes é um voto muito mais, é um compromisso muito menor e mais despolitizado, não é? Daqueles que dizem isso tudo todo mundo é igual, não é? A leitura muitas vezes desse tipo de eleitor é essa, é despolitizada, não é? Eu não vejo nenhum tipo de perspectiva de avanço de consciência política, social, de repúdio a esse tipo de instituição para construir algo, não é, superior em termos de organização política da sociedade, lamentavelmente. Falando agora em sucesso eleitoral, Henrique, me parece que essa eleição tem dois vitoriosos no campo da centro-direita. Nunca esquecendo que ainda há o segundo turno para que nós possamos consolidar todos os resultados. O Democratas ampliou enormemente sua participação em prefeituras e parlamentos Brasil afora. O partido subiu de 268 em 2016 para 459 o número de prefeitos eleitos em primeiro turno, um acréscimo de 71,27%. Esse dado fica ainda mais claro quando falamos em número de eleitores, já que o DEM passou de 4.937.238 votos para 8.300.991, aumento um pouco superior a 68%. O PP também teve ampliação quando se fala de prefeitos eleitos, passando de 495, 4 anos atrás, para 682 em 2020. Enquanto isso, PSDB e MDB perderam, respectivamente, entre 25% e 40% do seu universo de votantes. Esses dados foram consolidados e compilados pelo jornalista Breno Altman. O que é que levou a essa ampliação do número de políticos do Democratas e os municípios do nosso país, Henrique? O fato de o partido liderar tanto a Câmara dos Deputados com o Rodrigo Maia, como o Senado com o Davi Alcolumbre, tem influência nesse quadro? Bom, Anderson, a gente precisa primeiro entender que o DEM tem tido, as lideranças do DEM, no último período, sobretudo agora, né, no governo do Jair Bolsonaro, tem tido um protagonismo, tem assumido um protagonismo fundamental no plano do debate político nacional. Não é só o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, não é, na Câmara e no Senado. E também o ex-ministro Mandetta,
polarizou o debate todo sobre a saúde, a pandemia, o que é que o Ministério da Saúde deveria ter feito, deixar de fazer e tudo mais. E a sociedade acaba tendo uma impressão, muitas vezes, falsa do que é o DEM. Não é? Vamos lembrar, né? O DEM é herdeiro do PFL, que é herdeiro do PDS, que foi herdeiro da Arena, o partido da ditadura militar. Então o DEM é um partido de direita, não é partido de centro, como a Rede Globo quer construir essa narrativa, é um partido de direita. O problema, e aliás eu ouvi ontem um debate muito interessante em outra emissora, que os analistas levantaram uma questão que eu achei crucial, é que a gente se acostumou com o discurso da extrema-direita, do Jair Bolsonaro e seus aliados, não é? E acaba achando que o discurso do DEM é um discurso mais moderado, é um discurso assimilável, não é? É um discurso mais realista dentro do possível. Então acaba acreditando nessa conversa fiada de que DEM é de centro. Não, o DEM é um partido de direita, não é? E isso cria esse protagonismo, esse crescimento do DEM agora na eleição, é também obra dessa construção de bastidores do Rodrigo Maia com o ACM Neto, não é? O DEM ganhou já em 4 capitais no primeiro turno e deve vencer no Rio de Janeiro, com Eduardo Paes. Não é? Então, veja, o capital político que acumulou o DEM nesses 2 anos, não só pela atuação dessas lideranças nacionais, como também nas articulações que fez, não é? Está gerando uma reviravolta nesse campo da direita, ou chamar de centro-direita é o máximo que se pode. Essa aliança clássica do DEM com o PSDB. Isso deve ser invertido na próxima eleição. É mais provável que o DEM tenha uma cabeça de chapa, um candidato à presidência apoiado pelo PSDB, do que o PSDB, com seu desempenho fraco nessa eleição, não é, poder bancar um cabeça de chapa nessa aliança com o DEM, provavelmente. Por outro lado, Henrique, no campo da esquerda, o PT, ainda que tenha tido uma ampliação muito leve no número absoluto de votos, na casa dos 2%, perdeu mais de 31% das suas prefeituras. Em 2016, o partido elegeu em primeiro turno 254 prefeitos, contra apenas 174 este ano. Já o PSOL, que tem uma participação quase inexistente no executivo, passou de 2 para 4 prefeitos eleitos, mas no total de votos avançou 6,42%, de 2.098.633 para 2.233.374, bem como houve ganho na quantidade de vereadores, saindo de 56 para 75. Já o Partido dos Trabalhadores perdeu 8,21% de suas bancadas. Me parece que o PSOL desponta como o partido que mais avança no campo progressista. Você acredita que ele possa vir a ameaçar a hegemonia do PT na dita esquerda em um futuro próximo, Henrique? Olha, Anderson, o que eu penso é que o que o PSOL disputa com o PT é o eleitorado de esquerda, um eleitorado mais progressista, não é, mais posicionado nesse campo à esquerda. Não é? E cresce o PSOL, sobretudo nas capitais, onde o debate político costuma ser um pouco mais avançado, mais elaborado, onde existe uma intelectualidade junto às universidades, onde os centros de debate político, não é, são mais ativos do que no interior. Então é natural que um partido que tem esse perfil à esquerda, e o PSOL é um partido de esquerda, pelo menos tem se posicionado assim por enquanto, não é? Enquanto o PT ele vai cada vez mais se deslocando para o centro-esquerda. Minha opinião hoje, eu inclusive não coloco o PT como um partido de esquerda, não por nenhum tipo de uma visão de tentar, enfim, deixar o partido, caracterizar o PT como um partido de direita, não é isso. Mas o PT hoje é um partido de centro-esquerda, muito mais identificado com uma prática política institucional do que uma prática política de construção de movimentos de base, na juventude, não é? Entre os trabalhadores, não é? Nos bairros. Enfim, o PT perdeu isso. E os petistas sabem disso.
Então, isso está dando uma virada, não é? E o eleitorado, sobretudo das capitais, está identificando isso. Veja o avanço do PSOL em São Paulo, com Guilherme Boulos, em Belo Horizonte, com essa candidatura da Áurea, que cresceu bastante. Aqui no Rio, não é? Cresceu muito, apesar de uma participação ruim na eleição para prefeito, em todos os aspectos, e já a gente vai falar, mas a bancada de vereadores até me assustou, eu tinha uma análise diferente, achava que poderia decrescer, não, avançou, né? Então a gente precisa observar, não é, que quanto mais o PT modera o seu discurso e a sua prática política, não só institucional, mas também no plano das alianças, que cria todos esses inconvenientes que nós vimos aí, de Lava Jato, enfim, isso tudo que acabou vindo à tona, né, e atingindo, direto ou indiretamente, o Partido dos Trabalhadores, mas o eleitorado de esquerda e progressista se aproxima e se identifica com o PSOL. Então, isso ainda é um fenômeno que está restrito às capitais, que está se expressando cada vez mais nas capitais. Nós temos agora Belém também, não é? E outras cidades, Florianópolis, o crescimento do PSOL aí na campanha eleitoral, etc. e tal. A bancada de vereadores em todas as grandes cidades, que cresceu bastante, não é? Então, esse fenômeno ele pode ser identificado por isso, não é? Por essa análise. O Centrão e a extrema-direita também tiveram ganhos, Henrique. Os partidos mais fisiológicos, como o PSD, PL e Avante, cresceram aproximadamente 25% em número de eleitores e prefeituras e 15% na participação nos parlamentos. Os protofascistas avançaram mais de 90% em eleitores e prefeitos, enquanto nas câmaras municipais o avanço foi de 25%, em média. Vale lembrar que em 2016 ainda não tínhamos essa onda bolsonarista que varreria o país 2 anos depois. De toda forma, são dados bastante preocupantes, Henrique. É muito difícil você separar o Centrão desses partidos, vamos dizer assim, você chamou aí de protofascistas, né? PSL, o PSC, enfim, patriotas, que buscam mais essa identidade de extrema-direita. Não é? Por quê? Porque são partidos também que são permeáveis a toda essa prática fisiológica. Embora a gente vá entender e vá identificar que a maioria desses pastores neopentecostais, que são candidatos e milicianos e tudo mais, estão distribuídos, muitos nesses partidos que você chamou aí de partidos protofascistas, mas também na base desses partidos do Centrão, não é? Sobretudo na eleição de vereadores. Eu costumo dizer que essa gente é muito pragmática, não é? É muito pragmática, está na política para consolidar os seus interesses imediatos. Então, o discurso pode ser diferenciado em algumas questões, mas a prática política é difícil você separar essa turma de PSL, Patriotas e PSC, não é, de PP, DEM, PSD, Avante, PRO e Solidariedade, etc. e tal. Eles são muito parecidos, não é? Então, eu não sei se a gente pode dizer que é um fenômeno de identidade ideológica que faz avançar esses partidos que têm um discurso mais de extrema-direita. Pelo menos nessa eleição municipal, eu não consegui identificar isso. Já os candidatos apoiados diretamente pelo Jair Bolsonaro não obtiveram sucesso nas urnas, Henrique. Dos 13 prefeitos que receberam ajuda do presidente, 9 já ficaram pelo caminho. No caso dos vereadores, apenas 10 dos 45 apadrinhados pelo ex-capitão se elegeram. Ainda é cedo, nós já podemos falar em uma derrocada do bolsonarismo no nosso país, Henrique. Você acredita que o presidente consegue manter alguma possibilidade de reeleição se apoiando estritamente na sua gestão, especialmente nas políticas econômicas do seu governo? Anderson, minha opinião é que o bolsonarismo ele não pode ser confundido com siglas partidárias. O bolsonarismo é um movimento difuso, ele é um movimento, ele não é um partido. Embora, para tentar a reeleição, Bolsonaro vai ter que se ligar a alguma sigla partidária, o que não é difícil no Brasil. A compra e venda de espaços políticos eleitorais por esses partidos é uma feira,
não é? E tenha certeza que, dependendo da circunstância de popularidade que o Bolsonaro estiver em 2022, muitos partidos vão querer que ele se filie e dispute a eleição, porque isso vai trazer mais votos. Agora, se a situação for o contrário, em 2022, aí ele vai ter que, não é, negociar, não é, de forma mais estreita aí, com alguma sigla para poder concorrer à reeleição. Agora, o que acontece? O bolsonarismo é um movimento e é difuso, mas ele tem bases sociais sólidas. São as milícias, parte das polícias, não é, parcela dos neopentecostais, parcela dessa classe média alta, branca e tudo mais, preconceituosa, que não é toda a classe média, é bom que se diga, não é? E por quê? Porque o bolsonarismo não se constitui enquanto uma organização partidária, pelo menos por aqui, não é, até agora. Por quê? Porque, na verdade, a extrema-direita, não é, ideológica, aquela que tem uma posição política clara, marcada, como é o presidente Bolsonaro, né, ele tem por objetivo bombardear as instituições do Estado democrático, ainda que limitado que nós tenhamos. O objetivo dele não é reforçar as instituições, dialogar. A gente tem discutido isso o tempo todo aí no Faixa Livre, e creio que outros entrevistados têm observado isso. O objetivo da extrema-direita é bombardear o Estado democrático. Não é? Então, para que ele vai se organizar dentro dessa estrutura? Para ele, por exemplo, a participação do Bolsonaro, do bolsonarismo nessa eleição, foi difusa, porque é assim. Agora, ele não deixou de participar. Ele indicou alguns vereadores, indicou alguns candidatos a prefeito e tudo mais, mas não é a sua prioridade, não é a sua prioridade política, né? Qual é a liderança sólida aí do governo Bolsonaro na Câmara e no Senado? Qual é o governador bolsonarista que tem expressão nacional? Né? O bolsonarismo, o Anderson, está vinculado estritamente à figura do Bolsonaro. Né? E daí a sua incapacidade de agir no legislativo, né, de atuar mais próximo, né, às outras instituições do Estado brasileiro e tudo mais. Agora, uma coisa a gente precisa observar: há mais de 70 candidatos que usaram o nome Bolsonaro, né, nas suas campanhas para vereador, prefeito, em diversas siglas, foram derrotados. Olha, o eleitor do Bolsonaro, ele pode ser tudo, mas ele não é completamente estúpido. Ele só precisa do Bolsonaro e dos seus filhos como referência. Ele sabe onde estão os charlatães. Então, Zezinho Bolsonaro, o sujeito lá na sua cidade do interior, ou na sua cidade, ele vai escolher o candidato a vereador que está mais próximo, não é, e tudo mais. Não precisa dessa identidade de nome de Bolsonaro e tudo mais. Então, eu acho que às vezes as análises ficam um pouco superficiais, né? É cedo para a gente dizer se já tem uma derrocada do bolsonarismo. O que vai determinar isso são os próximos 2 anos, evidentemente. E serão anos de muita crise, né? Começando agora, no início do ano, possivelmente com a segunda onda da pandemia de coronavírus, que já está aí estourando as portas, né? Com as novas informações, os dados dos hospitais da rede pública e da rede privada também, alertando a população que está crescendo o número de pessoas internadas. Não é? E também a dificuldade na economia. Mas isso não vai ser um desafio apenas para o Bolsonaro e para o bolsonarismo, vai ser para todos os agentes públicos, inclusive os prefeitos que acabaram de ser eleitos. Né? Aqueles que vão despreparados e tudo mais, que vão chegar todos alegres e pimpões nas suas prefeituras em 1º de janeiro, né? É bom que eles se cuidem, porque a crise, né, do coronavírus não acabou. A crise econômica, a dificuldade financeira dos municípios, as dívidas e tudo mais, estão aí estourando, estão às portas. O governo Bolsonaro está tentando rediscutir, inclusive, a possibilidade de esticar esse auxílio emergencial, porque a situação, eles já perceberam, não é? É fácil perceber que a crise econômica não está dando trégua, não é? E que haverá uma segunda onda da pandemia de coronavírus, se é que não vai ser apenas um prolongamento do que a gente já tem. Então é muito cedo para falar ou concluir por derrocada do bolsonarismo. Aqui no Rio, Henrique, a grata surpresa foi o PSOL, que passará a ter a maior bancada de vereadores, com 7 parlamentares,
ao lado de republicanos e democratas. Esse resultado do partido pode ter algum efeito prático na oposição ao futuro prefeito, Henrique. O Tarcísio Mota, que conversou agora há pouco aqui conosco, foi o vereador mais votado, mas a população do Rio elegeu, com um número muito expressivo de votos, o policial militar, estreante na política, Gabriel Monteiro, do PSD. Como é que você observa a nova formação da Câmara de Vereadores? Anderson, a Câmara do Rio vai seguir mais ou menos o desenho, né, das outras casas legislativas em todo o país. Câmaras, assembleias legislativas, né, Câmara de Deputados lá em Brasília e deputados federais e o Senado. Qual é mais ou menos esse desenho? Um grupo progressista e mais à esquerda, né, que geralmente nesse período é um grupo identificado como uma oposição mais combativa, né, e que tem uma postura de denúncia das medidas mais conservadoras, que cortam direitos da população, que exigem uma postura mais presente do Estado, com políticas sociais, econômicas e tudo mais. Um bloco ideológico à direita, não é? E um bloco do chamado centrão, que negocia o quem dá mais. Esse é o desenho, né? Vamos ver? Nós temos aí, juntando o PSOL, os vereadores do PT, um ou outro que escapa daqui a colar, essa oposição aqui dos 51 vereadores aqui no Rio, né, que será a oposição provavelmente, né, integralmente aí na Câmara, nós vamos ver isso mais adiante, essa oposição deve contar com 10 a 13 votos no máximo, né, dos 51. Existe uma bancada de direita, mais ideologicamente formada, com César Maia, a Laura Carneiro, esse Gabriel aí, não é, do youtuber, não é, esse que saiu da PM, o Amorim, que é irmão do Amorim, que está aqui na Assembleia Legislativa, não é? Então, gente que tem esse tipo de perfil, não é, de direita e tudo mais, e que vai defender politicamente, não é, por convicção, as ideias mais conservadoras dentro da Câmara de Vereadores do Rio. E o bloco do quem dá mais, né? E aí vem aqueles partidos que tiveram 2, um vereador e tudo mais, que vão negociar. Então, do meu ponto de vista, né, a negociação do futuro prefeito vai seguir a mesma lógica dos últimos mandatos, que vai ser mais fácil, provavelmente, para o Eduardo Paes, que deve vencer, não quer dizer que vá, que deve vencer no segundo turno, porque você soma os votos aí desse bloco ideológico de direita com o centrão, você vai passar tudo que lhe interessar e que for enfim, defesa aí da política do prefeito, propriamente. Então, eu não vejo uma grande alteração desse quadro político, infelizmente, mas acho que é preciso destacar o papel que o Tarcísio Mota está tendo, e o seu mandato está tendo, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Tarcísio, ele tem uma postura combativa, ele tem uma identidade combativa, de botar o dedo na cara, de ir para a televisão e denunciar, e se soma a isso uma visão consistente dos temas de interesse da população. Educação, saúde, transporte, não é? Teve em todas as principais CPIs e comissões que denunciaram os desmandos do governo Crivella, e se continuar nessa toada, não é, vai deixar de ser uma surpresa eleitoral. Não é? Eu achei particularmente que ele teria menos votos que Chico Alencar, e foi o contrário. Não é? Ele foi importante, inclusive, para poder segurar mais 2 cadeiras aí do PSOL, porque tem o voto da bancada, né, como um todo. Então, a votação expressiva dele foi importante para isso, mas eu creio que ele assume um protagonismo político na cidade e provavelmente no Estado daqui por diante. Falando agora na disputa pela Prefeitura do Rio, Henrique, Marta Rocha e Benedita da Silva morreram abraçadas no primeiro turno, praticamente empatadas no número de votos, mas 10 pontos percentuais atrás do Marcelo Crivella. A Renata Souza obteve um percentual inexpressivo nessa eleição, como era de se esperar. Qual foi o principal erro da esquerda aqui no Rio, Henrique, dentre os inúmeros que ela vem cometendo ao longo do tempo?
Bom, desde que a gente começou a conversar sobre eleições aqui no Rio, o Anderson, eu alertei, não fui o único, né, certamente, que alertou para a necessidade de uma chapa única, de uma candidatura única no campo da esquerda e partidos de centro-esquerda. E eu qualifico, para mim, esquerda é o PSOL, vem aí o PCB, você pode botar o PSTU, apesar das restrições que se possa ter. Esses se identificam como partidos de esquerda, notadamente o PSOL, que é um partido que tem mais base social, mais liderança, mais consolidado. E o centro-esquerda, que do meu ponto de vista é o PT, o PDT, a Rede, não é? Que são partidos que estão, do meu ponto de vista, PCdoB, que estão nesse campo, não é? E isso ficou evidente durante toda a campanha. A ausência de uma candidatura que unificasse esse setor no Rio de Janeiro dificultou e acabou inviabilizando a ida de um candidato progressista à disputa no segundo turno, né? Que provavelmente seria com o Eduardo Paes, dado a rejeição aí do candidato Marcelo Crivella. E por que esse erro aconteceu, não é? Porque se tentou costurar uma aliança nos velhos moldes, né? Por cima, sem ouvir a militância, sem promover debates, sem discutir ideias. E depois, quando se viu que não era possível ou viável, por diversos motivos, alguns acusam o PDT, porque o Ciro Gomes não quer aliança com o PT, outros acusam a esquerda do PSOL, que foi muito sectária e dificultou, bombardeou essa negociação. O problema é que essa negociação foi toda feita com base em que parâmetros? Né? O deputado Marcelo Freixo negocia a sua candidatura e coloca na mesa o seguinte: olha, a minha candidatura é essa, e se não for unitária com o PT e o PDT, eu não participo. Isso parece coisa de criança. Desculpa, senhores, é uma coisa infantil. Eu não quero reduzir o debate político a isso, mas a impressão que eu tive é isso. E depois, como não se obteve o resultado que o Marcelo Freixo colocava como pressuposto para lançar sua candidatura de forma unitária, ele sai do jogo. Então eu não brinco mais. Quer dizer, não é assim. A luta política exige responsabilidade. Você não é dirigente, você não é uma liderança, não é simplesmente para os momentos que que lhe agradam. Não é? A luta política não é assim. Ela muitas vezes exige sacrifício. O que foi feito ao contrário, a postura do PSOL de São Paulo. O PSOL chamou uma chapa unitária, não se conquistou, fez prévias, né, fez debate, colocou uma candidata a vice-prefeito como a Luísa Erundina, que tem um apelo popular muito grande, que foi prefeita de São Paulo. Então foi um processo diferente. E o Boulos foi para o pau. E está aí, pode não ganhar no segundo turno, é o menos provável, mas está marcando uma posição, não é? Está orientando o eleitorado de esquerda, centro-esquerda, progressista na cidade de São Paulo. E aqui o que aconteceu com o PSOL? Não foi uma candidatura, desculpe, continuo insistindo, nada contra a Renata Souza. Como diz um amigo meu, não foi uma candidatura, foi uma participação. E tanto Benedita da Silva como a Marta Rocha tinham muitas dificuldades, não é, de colocar o dedo na cara, de expressar uma posição mais clara de oposição. Por quê? Porque ambas participaram em menor ou maior grau, não é, dos governos do MDB no Rio de Janeiro. Então, essa dificuldade também foi identificada. Quer dizer, foram candidaturas que ficaram muito na água com açúcar. Um discurso de oposição, ele exige uma postura muito objetiva, muito concreta, não é? E de dedo na cara da situação. E isso a gente não viu aqui no Rio de Janeiro. Não é isso? Qual deve ser a posição dos eleitores do campo progressista neste segundo turno, na sua opinião, Henrique? Com duas figuras abomináveis como Marcelo Crivella e Eduardo Paes. O Marcelo Freixo já defendeu o voto crítico em Eduardo Paes para derrotar o bispo da Universal. Olha, num primeiro turno já é difícil fazer o eleitorado se guiar pela posição dos partidos. A gente viu isso aqui, não é? Como é que você explica que a maior bancada de esquerda na Câmara de Vereadores é do PSOL, e a candidata do PSOL teve 2,5%, 3,5% não é, para prefeito. Então, no segundo turno, o eleitorado ele não seguia nada pela posição indicada pelos partidos.
ainda mais com candidatos com a participação, não é, de outros partidos, quer dizer, o eleitorado progressista, a tendência dele é fechar os olhos, tapar o nariz e votar no Eduardo Paes, não é, temendo aí mais 4 anos do bispo Crivella à frente da Prefeitura do Rio. No entanto, eu quero alertar para 2 fatores. Primeiro, a taxa de rejeição do Marcelo Crivella é de em torno de 60%. Portanto, é quase impossível reverter, não é, o resultado do primeiro turno. Ainda mais com tão pouco tempo de campanha, né? A não ser que surja uma bomba e que consiga reverter tudo. Eu não acredito nisso. Eu creio que o Eduardo Paes tem aí 90%, se que a gente pode chamar assim, de possibilidade, probabilidade de ser eleito. Então não vai ser o voto do eleitorado progressista, por mais importante que ele seja, que vai definir isso, sinceramente. O segundo é que esse apoio, ainda que crítico ao Eduardo Paes, ele pode servir de base para a velha política de cooptação de alguns partidos de centro-esquerda, não é? Oferecendo cargos, secretarias, e tem gente doida para isso, né? Tem sempre gente disposta a oferecer os seus serviços, não é? Deixando de lado posições políticas, o que o prefeito faz, pensa, diz, as suas propostas, e etc. e tal. Não é? Eu, ao contrário do deputado Marcelo Freixo, eu respeito muito, não é? Não consigo particularmente identificar grandes diferenças. Existem, obviamente, diferenças, né, entre o Marcelo Crivella e a posição do Eduardo Paes. Nós estamos entre a cruz e a espada, pelo menos o eleitorado progressista aqui no Rio de Janeiro. Não é? Então, a minha análise do comportamento do eleitorado de esquerda, progressista do Rio, é que ele grande parte deve votar no Eduardo Paes. Mas isso não tem a ver necessariamente com a posição dos partidos políticos. Em São Paulo, Henrique, o Guilherme Boulos ganhou fôlego nessa reta final e obteve quase 21% dos votos válidos, indo para o segundo turno com esperança de vitória contra o tucano e atual prefeito Bruno Covas. Seria o Boulos a maior surpresa dessas eleições, Henrique? Dá para acreditar em uma gestão de esquerda na capital paulista? O Anderson, como eu disse na pergunta anterior, o Boulos ele constrói um capital político muito importante na cidade de São Paulo, justamente porque ele adota uma outra postura. Não é? O PSOL de São Paulo adotou uma outra postura. Tentou costurar uma chapa unitária, é verdade, não foi possível, mas foi para o embate. Não é? Foi com seu principal dirigente, ou líder, ou enfim, porta-voz para o embate dessa campanha eleitoral da prefeitura. Eu acho muito difícil reverter a eleição em São Paulo, não é? Porque, como em outras capitais, não é? Você tem aí um eleitorado um eleitorado progressista, de esquerda, democrático e tudo mais, disposto a ouvir e a colaborar, enfim, a se identificar com o discurso do Guilherme Boulos, e chega no máximo a 30%. Né? Enquanto esse eleitorado de centro e conservador, geralmente, ele tem uma posição muito majoritária. O tempo de campanha é muito pequeno, apesar dos debates, nós vamos ter vários debates, começou ontem na CNN, né? Mas, assim, eu acho muito difícil reverter. Agora, você pode não reverter agora essa tendência, mas você acumula politicamente, você cria referências, você elege uma bancada de vereadores, você se consolida como referência política. E essa foi a diferença, não é, da postura do PSOL de São Paulo, independente, eu não estou aqui para dizer, olha, eles são melhores, não é isso não. Né? A postura política foi outra, né? E o resultado está aí. Não deve vencer no segundo turno, acho muito difícil, pode acontecer, mas acho que foi uma atitude completamente distinta que está dando um resultado bastante interessante. Eu não posso terminar essa nossa conversa, Henrique, sem falar dessa situação lamentável que acontece no Hospital Federal do Andaraí.
Em meio a essa falta de profissionais que atinge toda a rede pública, funcionários do hospital denunciaram a transferência de 6 médicos da chefia da unidade. A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde emitiu um ofício comunicando a saída dos chefes de serviço do setor de emergência, clínica médica, oncologia, cirurgia torácica, do Centro de Tratamento de Queimados e do ex-presidente do Corpo Clínico do hospital. A informação recebida pelos servidores é que a medida foi tomada para reforçar o serviço em outras unidades. A maioria foi encaminhada para o Hospital Federal dos Servidores do Estado, no centro, e para o Hospital Federal Cardoso Fontes, na Zona Oeste. Pelos relatos da equipe, 5 desses profissionais trabalhavam no hospital há mais de 35 anos. Parece que a própria legislação proíbe a transferência de servidores durante o período eleitoral. Ou seja, absurdos a dar com pau cometidos por esse Ministério da Saúde tomado por militares, Henrique. Anderson, essa pergunta muda muito o foco da nossa entrevista, mas o que eu acho que é mais importante em relação a esse problema aí dessa transferência de médicos e tal, nos hospitais do Rio, essa intervenção do Ministério da Saúde, é que o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, ele além de não defender e construir uma política de combate à pandemia, de ser uma referência para isso, chamando os prefeitos, governadores, os institutos e os setores científicos, as universidades, ele ainda atrapalha, né? Isso é grave, isso é grave, porque quando ele toma esse tipo de atitude autoritária, ele desmancha equipes que estão consolidadas, construídas há um bom tempo, né? Isso cria descontentamento entre os servidores da saúde, mais descontentamento do que a gente assistiu durante essa pandemia, né? E, lembrando, nós podemos estar às portas de uma segunda onda da pandemia de coronavírus, como a gente está vendo na Europa e nos Estados Unidos, uma onda avassaladora, né? Avassaladora. E o Ministério da Saúde, em vez de estar preocupado em fazer macropolítica, definir o que é mais importante, fundamental, obter recursos, não é? Criar infraestrutura, direcionar a sua política para esse combate no início aí do ano que vai, do ano que vem, de 2021, que provavelmente será, não é, o auge, aí, o começo com força dessa segunda onda, esperemos que não, né? Esperemos que não, mas isso é o que tudo indica. Nós estamos vendo a continuidade da velha política mesquinha, não é, de transferir pessoas, de interferir na gestão, não é, e nada de conversar, de debater, não é, de pegar esse período de final de ano, promover um grande seminário com especialistas, com cientistas, não é, enfim, da área médica, gente que de fato tem opiniões e consolida posições nessa área que podem ser fundamentais para uma política de combate a essa segunda onda da pandemia de coronavírus. Henrique Acker, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Ô Anderson, eu quero deixar aqui um bom dia para todos os ouvintes do Faixa Livre, a toda a equipe, agradecer sempre, e em especial aí aos telespectadores, ao pessoal que acompanha o programa há tantos anos, né, reforçar a importância do Faixa Livre, e vamos aguardar o que vai ser desse segundo turno, não é, para a gente depois fazer uma análise mais consolidada, não é, com todos os resultados aí. Um grande abraço para você e a todos. Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. Eu quero aproveitar esse tempinho que eu ainda tenho aqui nesse bloco para fazer a leitura de mais um belo artigo do jornalista Bernardo Melo Franco, publicado ontem no jornal Globo, onde ele fala a respeito de duas figuras que perderam as eleições tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, sem sequer terem participado do pleito. O título do artigo é Derrotados sem concorrer. É possível perder uma eleição sem disputá-la? No domingo, Jair Bolsonaro não foi o único a mostrar que sim. No Rio e em São Paulo, 2 líderes do campo progressista abriram mão de se candidatar a prefeito. Ao fugir da raia, eles frustraram aliados e levaram seus partidos a encolher nas urnas. Marcelo Freixo, do PSOL, tinha boas chances de se eleger no Rio. Em maio, surpreendeu ao desistir da candidatura.
O deputado alegou que a esquerda não se uniu para apoiá-lo. Era uma meia-verdade. O PT já havia topado uma aliança com Benedita da Silva como vice. Freixo indicou o pastor Henrique Vieira para substituí-lo. Foi uma operação desastrada. O escolhido não havia transferido o domicílio eleitoral de Niterói para o Rio. A chapa sobrou para Renata Souza, que não teve tempo para se tornar conhecida. Em setembro, Freixo ensaiou um retorno depois que operações policiais atingiram Eduardo Paes e Marcelo Crivella. Era tarde demais. Num partido em que a gestão identitária fala alto, não havia espaço para retirar uma candidata negra e feminista. Sem puxador de votos, o PSOL encolheu. O partido, que era a segunda força na política carioca, amargou um sexto lugar na disputa majoritária. Engolida pelo voto útil, Renata terminou com 3%. O desastre só não foi maior porque a sigla elegeu 7 vereadores. De São Paulo veio o exemplo de que Freixo não precisava tanto de uma frente ampla. Com apenas 17 segundos na TV, Guilherme Boulos levou o PSOL ao segundo turno contra Bruno Covas. Ele avançou sobre os escombros do PT, que não conseguiu convencer Fernando Haddad a se candidatar. De olho na próxima corrida presidencial, o ex-prefeito recusou os apelos para entrar na disputa. A decisão levou o PT a um fiasco histórico. O candidato Gilmar Tato ficou em 6º lugar, atrás de um youtuber de direita que atende pelo apelido de Mamãe Falei. Freixo e Haddad estão entre os políticos mais preparados de sua geração. Os dois têm razões para reclamar da burocracia partidária, mas precisam refletir sobre os erros de 2020. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o diretor da ONG Redes da Maré, Edson Diniz. Edson Diniz, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Edson, por novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Edson, a violência nas comunidades pobres no Brasil não é novidade nenhuma para nós que convivemos diariamente com essa realidade, infelizmente. Durante o período da pandemia, houve uma redução dos índices, especialmente nas incursões policiais. Mas parece que isso mudou de uns tempos para cá, Edson. Diz aqui para os nossos ouvintes, por favor, como é que anda o cenário atual da violência nas favelas aqui do Rio? Bom, é verdade. Infelizmente, a questão da violência é um dos maiores problemas enfrentados pelos moradores das favelas, seja a violência dos grupos civis armados, seja a violência do próprio Estado, né? Houve realmente uma redução da letalidade policial, principalmente, depois que o Supremo Tribunal Federal acatou um pedido, né, uma ação feita por diversos movimentos sociais aqui do Rio de Janeiro, para que essas operações parassem durante a pandemia, né? Porque, como a gente sabe, a pandemia atingiu muito fortemente os territórios populares, as favelas, as periferias. E mesmo durante a pandemia, as operações continuaram. Então, além dos moradores enfrentarem tudo que a pandemia trouxe de negativo, né, e de perigo para a vida, eles também tinham que enfrentar a continuidade de operações que muitas vezes atingiam até aqueles que estavam trabalhando para distribuir cesta básica, por exemplo, para os moradores. Então, houve um movimento de vários segmentos da população, instituições da sociedade civil, que procuraram o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo entendeu que nesse momento de pandemia essas ações policiais deviam cessar, né, para preservar as vidas. E para vocês terem uma ideia, houve um estudo da UF sobre a redução da letalidade da morte, né, provocada por ações policiais, e da ordem de 70%. Então olha como caiu a morte durante a pandemia provocada por
por ações do Estado, né, por ações das forças policiais, e uma redução em 50% do número de feridos. Então, realmente, essa paralisação que o Supremo impôs, né, às operações policiais fez com que muitas vidas fossem preservadas. Infelizmente, mesmo com essa decisão do Supremo, houve agora, mais recentemente, uma volta das operações policiais, o que vai provocar novamente um aumento na letalidade. Então, a gente pode ver que está muito associado o tipo de ação policial, né, o tipo de operação policial que é feita com o aumento da violência e, consequentemente, o número de mortos e feridos. Ou seja, o que indica que esse tipo de operação policial, com uma operação muito baseada no enfrentamento, na ideia da guerra, prejudica muito os moradores das favelas. Então é preciso rever urgentemente esse modelo de operação policial, de intervenção das forças de segurança, principalmente em territórios favelados e periféricos. Como é que vocês, no Redes da Maré, têm atuado para combater essa violência que leva medo à população do conjunto de favelas, Edson? Bom, a Redes da Maré tem desenvolvido ao longo dos anos uma série de acompanhamentos e monitoramentos sobre as ações policiais, sobre a questão da violência em geral ali na favela da Maré. A gente tem inclusive um boletim chamado Boletim de Segurança Pública, que está no nosso site, para quem quiser olhar, é só baixar lá o PDF, né, onde tem um quadro geral dos últimos anos dessa questão, da violência, da violência no espaço da favela. A gente tem, então, além de fazer esse monitoramento, né, divulgar esses dados, porque esses dados precisam ser conhecidos, a gente tem interpelado o poder público sempre que é preciso, né, para debater, para questionar o modelo de segurança pública, como eu falei agora há pouco, né, que é um modelo ainda baseado no enfrentamento, né, no enfrentamento na guerra, o que tem provocado sempre muito medo e muitas mortes, inclusive. Então a gente tem que sempre questionar esse modelo de segurança pública, e a gente tem sempre esclarecido que a gente não é contra o trabalho do Estado, né? Muito pelo contrário, a gente tem cobrado muito que o Estado garanta as vidas, só que este modelo de segurança não caminha no sentido de garantir vidas. Além desse trabalho então que a gente faz, a gente também tem acolhido os moradores que sofrem violência. A gente tem um departamento jurídico que tem acompanhado as pessoas, tem acompanhado também as famílias das vítimas, procurado orientá-las para como elas devem agir, né, onde elas devem procurar os seus direitos. E, enfim, a gente tem feito um trabalho de esclarecimento também com os moradores sobre os seus direitos, que é outra coisa fundamental. Muitas ações do Estado, elas não reconhecem os direitos dos moradores mais pobres, dos moradores das periferias da cidade. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, Edson, anunciou a sua intenção de retomar a ocupação das favelas do Rio de Janeiro, atualmente dominadas pelo tráfico e pelas milícias. Ele chegou a dizer que, na gestão dele, não há lugar onde o Estado não possa entrar. Como é que vocês do Rede da Maré recebem esse tipo de anúncio, Edson? A única maneira que nós vimos o Estado entrar nas comunidades é com repressão, com violência. É um filme repetido aqui no Rio de Janeiro. Você acha que vai dar certo dessa vez? Olha, Anderson, sempre que a gente ouve essa história, né, de ocupar as favelas com as forças militares, enfim, a gente fica muito preocupado, porque isso já foi feito algumas vezes na história da cidade. Isso nunca deu certo, muito pelo contrário, né? Os dados que a gente tem, o histórico que a gente tem, é que a violência não diminuiu, pelo contrário, ela acabou aumentando. Como exemplo, para a gente entender isso, a gente tem a ocupação militar da Maré, que ocorreu entre 5 de abril de 2014 até 30 de junho de 2015, quando o Exército Brasileiro ocupou, né, a favela, com mais ou menos 1.500 soldados, né, diariamente patrulhando ali as ruas da Maré. Isso a um custo altíssimo, né, mais de 600 milhões de reais. E isso não diminuiu, não resolveu a questão da violência, muito pelo contrário, né?
não foi uma ação bem sucedida. A gente teve muitos conflitos com a população, sobretudo com a população mais jovem. Então, esse tipo de ação, né, esse tipo de retórica, de discurso, que vamos ocupar a favela, vamos botar tanque na favela, isso nunca deu certo, né? Não é por aí que se resolverá o problema da violência. Tá? A violência tem que ser tratada com inteligência, né? Com planejamento, com ações outras que não a ocupação militar, né? Então eu fico realmente sempre muito preocupado quando essas velhas fórmulas são apresentadas como soluções inovadoras, e na verdade não são, já foram testadas e foram reprovadas, inclusive reprovadas pela população local, né? A gente fez uma pesquisa com os moradores da Maré sobre essa ocupação do Exército Brasileiro em 2014, e o resultado é que a maioria da população, 60%, 70% da população, reprovou aquela ocupação. Então não é requentando essas soluções que a gente vai sair da crise de segurança pública, muito pelo contrário. Por falar em governador, Edson, o Wilson Witzel, que está afastado do cargo, julgado em um processo de impeachment, era mais um desses protofascistas que foram alçados pela onda bolsonarista que tomou conta do nosso país e defendia a retórica do tiro na cabecinha de quem portasse um fuzil em uma favela. Com a saída dele do governo, você acha que a situação se acalmou? As pessoas, de alguma forma, se sentem mais seguras nas favelas? Bom, Anderson, é claro que a saída, né, do ex-governador, agora ex-governador Witzel, do cargo que ele ocupava, né, e o afastamento aí de uma retórica, de um discurso, né, tão terrível como essa história do tiro na cabecinha, ela traz um certo alívio, obviamente, para todo mundo, né? Porque você ter no cargo de governador uma pessoa que defende a execução sumária de outras pessoas, né, é muito ruim. Isso, obviamente, só gera mais violência, né? Então, quando um governador de estado, um estado importante como o Rio de Janeiro, prega esse tipo de coisa, e a gente viu, inclusive, aquela cena, né, na Ponte Rio-Niterói, quando o governador, agora ex-governador, comemora a morte de uma pessoa, é muito ruim para todo mundo, é muito ruim para o Estado, é muito ruim para as pessoas, né, é muito ruim para a justiça, porque isso também passa por cima da justiça, né? Então, a saída de cena de uma retórica bélica como essa, né, certamente tira um pouco da pressão. Agora, obviamente que só isso não resolve, porque historicamente o Estado, não só o Estado do Rio de Janeiro, mas o Estado brasileiro tem tratado a questão de segurança pública de uma maneira muito equivocada, como eu já falei aqui algumas vezes, né? A ideia de que segurança pública é aparato militar, não é responder com mais violência, não é armar mais ainda. Então, tem uma tradição aí no campo da segurança pública que a gente precisa debater, né? Precisa enfrentar. Então, não adianta também sair o ex-governador e quem entra no lugar, por exemplo, a defender que as favelas sejam ocupadas, como a gente conversou agora há pouco, ocupadas com tanque de guerra e tudo mais. O que precisa ter é uma mudança de mentalidade, uma mudança de ação. Isso é possível, outros estados do Brasil já fazem isso, né? Algumas ações da própria polícia também têm feito isso, atacando muito mais a questão financeira, a questão da chegada de armamento, né? Da inteligência em rastrear as finanças aí de alguns grupos armados, né? Grupos civis armados. Então, passa muito mais por uma mudança de postura, de pensamento e de entendimento também sobre as favelas, né? As favelas são criminalizadas o tempo inteiro, e essa criminalização acaba justificando muitas vezes esses atos violentos a partir do Estado do poder público, né? Então a gente precisa urgentemente, né, rever essa mentalidade de que segurança pública
é violência. A grande questão, Edson, é que a violência não é o único drama que atinge a população das favelas. Temos a pandemia do novo coronavírus que segue atormentando a vida de todos nós, e os moradores das comunidades são os que mais sofrem com condições precárias de higiene e saneamento. Como é que anda o cenário de infecções pela Covid-19 nas favelas, Edson? Bom, Anderson, você tem toda a razão, né? Entre os muitos problemas que a favela enfrenta, a violência certamente é um dos grandes problemas. A gente teve agora a questão da Covid, né? A questão da pandemia que atingiu o Brasil inteiro ainda. A gente ainda está no meio da pandemia, né? É bom lembrar disso, ela não acabou. E ela atingiu muito fortemente as favelas, as periferias, né? Porque exatamente a população dessas favelas que ficou sem trabalho, ficou sem renda e na hora que mais precisou também ficou sem nenhum tipo de apoio do Estado. É impressionante o que a gente viu. Eu participei da campanha lá na Maré, que a Redes da Maré fez, né? A campanha de entrega de cesta básica, entrega de álcool gel, e a gente pôde ver muito claramente como que as pessoas da Maré foram atingidas, né? Porque as pessoas de um dia para o outro, com o fechamento que tinha que ser feito, obviamente, elas ficaram sem o trabalho, né? Elas ficaram sem a renda, e muita gente, inclusive, chegou ao limite de passar fome, porque não tinha o que comer em casa. Então, e isso tudo com o Estado, com a prefeitura, com os vários níveis de governo, então, assistindo apenas, né? O socorro demorou muito tempo para chegar por parte do poder público. E quem socorreu essa população foi justamente as instituições locais, né? As ONGs, as igrejas, as pessoas se organizaram com grupos de vizinhos, grupos de amigos, para socorrer essas pessoas, né? Então, esse foi um quadro muito sério, né? Aliviou um pouco agora, mas ainda continua muito sério, né? E em termos de contaminação, a gente sabe que no Brasil, embora tenha desacelerado um pouco mais essa questão da contaminação, continua, né? Continua, e a gente tem ouvido falar, né, aí pelos especialistas, pelos especialistas da Fiocruz, da UFRJ, por exemplo, que são instituições muito respeitadas, os próprios médicos, que a gente corre um risco de termos uma segunda onda, né? Isso nos preocupa mais ainda, né? Os leitos ocupados, enfim. Então, um quadro de crise que, embora a gente tenha vivenciado aí a reabertura de muitas coisas, do comércio e tudo mais, esse quadro não acabou ainda. A gente ainda está, enfim, esperando aí pela vacina, por exemplo, e a gente espera que chegue logo, mas mesmo com a vacina, isso não se resolve de um dia para o outro, né? Então a contaminação nas favelas ela continua alta, esse povo da favela continua sofrendo, continua sem apoio, a testagem para saber se tem o Covid ou não é baixíssima, né? Não, a gente não tem essa testagem em massa que deveria ter acontecido para até planejar o controle melhor, né? Então, assim, de uma maneira geral, o quadro, embora tenha se estabilizado, ele permanece muito preocupante. Edson, amanhã será celebrado o Dia da Consciência Negra, data que sempre reforça a necessidade de luta contra a discriminação racial no nosso país. E nas favelas esse dia tem um simbolismo ainda maior, visto que boa parte da população das comunidades é formada por pessoas pretas. Qual é o significado desse dia para vocês que lutam por igualdade dentro desses espaços absolutamente relegados pelo Estado, Edson? Esse é um ponto realmente muito importante, né? O Dia da Consciência Negra é um dia fundamental para a gente repensar o nosso país, né? Não só o Rio de Janeiro, mas acho que o país. A gente, embora tenha avançado, ainda é um país e um Estado muito racista, né? A gente tem o que os especialistas chamam do racismo estrutural, né? Que estrutura as nossas relações diárias. Então a população negra sofre muito com esse racismo. É a população
que menos recebe, que menos tem renda, né? que é preterida em determinados cargos e funções, né? E quando há uma crise, por exemplo, como a que a gente vive, é essa população que mais sofre, porque é a população que é demitida imediatamente, a população que trabalha em empregos menos remunerados, menos reconhecidos, né? É a população também que é afastada dos cursos superiores, enfim. Então a gente tem um quadro ainda muito, muito ruim em relação à questão da igualdade, né? Igualdade racial. E isso nas favelas reflete muito forte, né? Pra você ter uma ideia, a Maré é formada por mais de 60% de negros, né? E que sofrem, então, diariamente toda a carga de racismo que a gente tem na sociedade brasileira. Então, a população da Maré, por exemplo, além de sofrer discriminação porque é pobre, porque mora numa favela, né, isso ainda é um preconceito muito forte no Rio de Janeiro, ela também sofre discriminação racial, né? Então, ter um dia como esse é fundamental para a gente relembrar a nossa história, relembrar as lutas históricas de personagens, de grupos negros em favor não só da abolição da escravidão, mas em favor também da equidade, da igualdade racial no nosso país, não é? E essa é uma discussão que cada vez mais a população favelada tem feito, né? Como superar essa questão tão crucial que é a questão do racismo. Não dá para pensar numa sociedade mais igual, uma sociedade mais justa, melhor para se viver, se a gente continua tendo práticas racistas todos os dias. Então é preciso que a gente supere, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, esse mal que é o racismo, esse mal que é o racismo estrutural e que divide, separa uma parte da população e relega essa população à pobreza, né? E a tratamentos muito injustos. Então, amanhã é um dia da gente não só celebrar as lutas históricas, mas denunciar também o racismo que existe ainda e procurar formas de superá-lo. As últimas eleições agora, por exemplo, mostraram que a gente teve avanços, mas também mostraram as dificuldades de se avançar na superação do racismo. Os prefeitos que foram eleitos, por exemplo, ainda são majoritariamente homens e homens brancos. Então é preciso que a gente mude urgentemente esse quadro para que o Brasil seja de fato um país melhor para todos, independente das questões de gênero, das questões de raça. A gente precisa avançar muito ainda nesse campo. Para terminar, Edson, você considera que no Brasil de Bolsonaro, Witzel e afins, vidas negras importam? Bom, Anderson, eu acho que não. Infelizmente, o governo federal, né, o presidente Bolsonaro, os grupos que estão no entorno dele, fazem pouquíssimo caso da questão grave que é o racismo, da violência simbólica, da violência física, enfim, de outras formas de violência que se comete contra a população negra brasileira. Se a gente pegar os dados, por exemplo, que falam sobre homicídio no Brasil, a gente vai ver que a maioria absoluta das vítimas de violência armada, de outros tipos de violência, de discriminação, são pessoas negras, né? Então, isso reflete um quadro estrutural, como eu falei agora há pouco, e, infelizmente, o governo federal e Bolsonaro contribuem para que essa realidade ela se mantenha. Então, os discursos que o presidente tem feito, vide a Fundação Palmares, por exemplo, né, e as ações do seu coordenador, vão na contramão do que hoje o mundo está colocando, né? Então, a gente vê os movimentos no mundo inteiro dizendo, né, que vidas negras importam, e não só no mundo inteiro, mas aqui no próprio Brasil também a gente tem muitos movimentos, o próprio movimento negro afirmando, né, que as vidas negras importam, mas do outro lado a gente tem um governo
um governo federal, um presidente da República que nega exatamente isso, que vai na direção oposta. Então, esse governo que reafirma no plano federal, né, a homofobia, o machismo, o sexismo, enfim, todas as práticas que a gente tem que condenar num país que se diz democrático, né, num país que se quer no século XXI. Então, a eleição de Bolsonaro, o governo Bolsonaro, representa um grande atraso, né, para o Brasil, não só um atraso, mas um retrocesso. Então, questões que a gente achava que tinham superado há 20 anos, por exemplo, retornam agora. Então, a gente vive talvez a maior crise da nossa república, a maior crise da democracia, a partir de um governo, de um presidente que são absolutamente contrários a essa democracia, e incluindo isso aí as questões raciais. Então, infelizmente a resposta é não, né? O nosso governo, o nosso presidente, ele não acha que vidas negras importam, muito pelo contrário. É por isso que eu acho que a gente precisa lutar diariamente para fortalecer a nossa democracia, e isso passa por reafirmar que vidas negras importam sim, né? Importam muito. Edson Diniz, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no programa. Eu te desejo um ótimo feriado, um bom final de semana e um forte abraço. Bom, Anderson, eu que agradeço pelo convite, né? Muito obrigado por participar desse programa, um programa que é tão importante, tão combativo, e que é uma voz aí que luta pela democracia diariamente, né? Então eu que agradeço em nome da Redes da Maré também, que é uma instituição fundada por moradores da Maré, né, como eu que morei 40 anos lá, e eu acho que ações como essa precisam ser celebradas, né? Então eu fico muito feliz e muito honrado por participar, e é só chamar que eu volto aqui com muito orgulho e muita honra. Muito obrigado. Conversamos aqui com o diretor da ONG Redes da Maré, Edson Diniz. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Lembrando a todos vocês que amanhã, feriado do Dia da Consciência Negra, este programa será repetido. Então, na próxima segunda-feira, nós estaremos de volta com um programa inédito. Um bom feriado a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda!